Alguém aí se lembra do desenho Aventuras com os Quets? Se você nunca assistiu na sua infância, relaxa porque nesse vídeo vamos relembrar dessa série animada. E se você já assistiu, você tem que saber que Aventuras com os Quets não foi apenas mais um desenho qualquer. Porque embora parecesse apenas mais uma animação educativa sobre o meio ambiente da época, não era nada parecido com qualquer outra animação. Isso porque os Quets tinham a incrível habilidade de se transformar em qualquer animal que quisessem. E convenhamos, isso era o suficiente para deixar qualquer criança completamente vidrada na tela. Não vou negar que sinto pena das crianças de hoje, porque dificilmente vão estar encontrando algo tão épico quanto dois caras virando topeiras. E olhando para a programação infantil hoje em dia do Discovery Kids, tirando alguns desenhos clássicos tipo Três Espiãs Demais, talvez Peppa Pig, o que sobra é de assustar. Sem falar que agora tem até uma versão bebê de Madagascar. Mas antes de falar sobre o desenho, precisamos entender quem são os irmãos Kretz e todo o universo que existe ao redor deles. Talvez você não saiba, mas Aventuras com os Quets não foi o primeiro programa deles. Na verdade, eles tiveram 3 programas antes do desenho animado. O primeiro foi o Mundo Animal dos Quets, de 1996, que infelizmente não teve dublagem para o português. Esse programa era voltado para crianças em idade pré-escolar e mostrava os irmãos Chris e Martin explorando a vida selvagem de forma divertida e educativa. Em cada episódio, eles viajavam para diferentes lugares do mundo para apresentar animais exóticos, explicando curiosidades sobre seus habitats e comportamentos. Muita gente considera essa série como uma espécie de versão inicial do que viria depois. A proposta era parecida, mas sem tantos elementos fictícios e sem animação. O programa não fez muito sucesso, tanto que nem chegou a ter uma dublagem para o Brasil, mas serviu para estabelecer os irmãos como referências em programas infantis sobre a natureza. E foi justamente isso que abriu o caminho para o primeiro grande sucesso deles, chamado Zubumafu. Os irmãos Kretz! Zubumafu de 1999 trouxe uma mudança radical na forma como os irmãos apresentavam seu conteúdo. Diferente do primeiro programa, essa nova produção misturava imagens de animais reais com fantoches, criando um ambiente muito mais dinâmico e envolvente para o público infantil. Esse formato inovador fez toda a diferença, pois agora os animais não apenas apareciam na tela, mas também falavam diretamente com o público, explicando como viviam e por que deveriam ser protegidos. Para a época, os fantoches usados no programa eram incrivelmente realistas, o que tornava a experiência ainda mais marcante para as crianças. E a grande estrela do programa era Zubumafu. Ele aparecia em algumas cenas como um animal real e em outras como um fantoche falante. O programa se passava em um zoológico, onde as regras do reino animal não se aplicavam. Os animais chegavam ali de maneiras misteriosas, algo que nunca foi muito bem explicado, gerando várias teorias entre os fãs. A estrutura dos episódios era sempre a mesma. Chris e Martin estavam conversando sobre a natureza e de repente Zubumafu aparecia saltando animado, os irmãos ofereciam a ele uma fruta especial e após comer e dar algumas voltinhas, ele começava a falar. E com a ajuda de Zubumafu, os irmãos Kretz apresentavam diferentes espécies de animais, explicavam sobre seus hábitos e até cantavam músicas sobre o tema do episódio. Cada episódio focava em um assunto, como filhotes ou então animais assustadores. Além disso, sempre havia um animal misterioso, o que gerava discussões e teorias entre os personagens. Chris e Martin também costumam sair do zoológico para explorar outros lugares do mundo, como a Índia ou a África, onde encontravam animais relacionados ao tema do episódio. Quem aí lembra também que o Zubumafu contava histórias sobre o mundo imaginário feito de massinhas de modelar. Já no final do episódio, Zubu voltava a ser um animal normal e retornava para sua casa, encerrando com os irmãos Kretz fazendo uma reflexão sobre a importância de cuidar e respeitar os animais. Embora Zubumafu tenha sido um grande sucesso mundial e conquistado uma grande base de fãs, acabou sendo cancelado, mas não por problemas de audiência. As principais razões foram os altos custos de produção, já que por ter segmentos com animais reais, exigia uma logística muito complexa e obviamente muito cara. Além disso, trabalhar com animais tinha muitas limitações de tempo e podia representar um risco à saúde dos próprios bichos. Depois do programa Zubumafu, os Kretz também tiveram outros projetos, como Seja a Criatura, traduzindo para o português, que foi lançado em 2003, e era uma série de documentários voltada para um público um pouco mais velho, mas a verdadeira joia veio em 2011 com As Aventuras com os Kretz. Aventuras com os Kretz!
Bom, o desenho acompanhava os irmãos Quetz novamente. Será que dá pra chamar eles de heróis de verdade? Eu não sei, mas todos os episódios seguiam um formato parecido. Chris e Martin e sua equipe viajavam na nave Tartaruga para diferentes lugares do mundo, investigando e ajudando os animais. Quando descobriam um problema, às vezes causado por vilões e outras vezes por forças da natureza, então eles ativavam seus super trajes animais e rapidamente resolviam a situação. Esse é um resumo bem resumido, mas vale a pena ver mais sobre essa animação, tipo os vilões. O principal era Zack, um cientista malvado que por algum motivo queria construir robôs controlados por animais. E o engraçado era o propósito dele com esses robôs. Alguns eram para ajudá-lo a tomar banho, outros para assustar crianças e outros para desmatar terrenos e construir estacionamentos. Cada ideia era mais bizarra que a outra. Além disso, a rivalidade entre Zack e os Quetz não começou do nada. Eles já se enfrentavam desde crianças. Os irmãos sempre tentaram impedir Zack de usar animais para experimentos, o que fez com que ele guardasse ressentimento contra eles. Mas Zack não odeia apenas os Quetz. Ele também tem uma rivalidade com a Viva, a engenheira e designer da equipe, responsável pela criação não só da nave Tartaruga, mas também dos trajes e discos de poder que Chris e Martin usam. A Viva e Zack se conheceram em um acampamento de ciências, onde competiam para ver quem era o melhor inventor. Mas como era de se esperar, Zack sempre era humilhado por a Viva. Apesar de tudo, ele não é um inventor tão ruim. Além dele, tem outros vilões que aparecem no desenho, como o chefe cozinheiro maluco, que queria capturar os animais para suas receitas, e a Donita Donata, uma estilista de moda. E você já deve imaginar o que ela queria fazer com os animais, né? Transformar em roupas exóticas. E na equipe dos Quetz também havia outros membros, como a Coque, uma programadora que opera os sistemas de comunicação da nave Tortuga, guiando os irmãos. E também tinha o Jimmy, o piloto da nave, que não fazia muito mais do que isso. Tem muitas coisas interessantes nesse desenho, como o super traje animal, que permitia que os Quetz se transformassem em qualquer animal. E isso era mais complexo do que parecia, porque eles não podiam simplesmente se transformar do nada. Primeiro, a Aviva precisava escanear o animal na base e criar um disco de poder desse animal. Além disso, para ativar o traje, Chris e Martin precisavam tocar no animal e absorver seu DNA. Era quase como um Pokémon, já que em cada episódio eles desbloqueavam um disco de poder de um animal diferente. Outra coisa interessante é que Aventuras com os Quetz não tinha medo de mostrar a natureza como ela realmente é. Se precisasse mostrar um animal comendo o outro, eles mostravam. Se tivessem que mostrar leões caçando, eles exibiam sem censura. Claro que não tinha sangue ou ferimentos detalhados, mas as perseguições e lutas eram bem realistas. Era uma série onde você podia ver simplesmente um duelo entre dois cangurus ou um porco-espinho enfrentando leões. E isso era da hora demais. E se não me engano, o desenho ainda não acabou. Até hoje ainda tem novas temporadas. E nada melhor do que relembrar de um episódio desse desenho, né? Um que é interessante é o episódio sobre os rinocerontes. Será que você ainda lembra? Bora ver um resumão. Pode crer. O episódio começa com os irmãos Quetz consertando sua caminhonete em algum lugar da África. Enquanto conversam, percebem algo estranho acontecendo com os rinocerontes. Então entram em contato com a Viva, que manda um planador para eles conseguirem ter uma visão aérea da situação. Quando vão investigar os rinocerontes, encontram uma mãe e um filhote. Ele se sente ameaçado e corre para cima do carro dos irmãos. Mas na verdade, o rinoceronte não queria atacar Chris e Martin, e sim se defender dos leões que estavam tentando devorar seu filhote. E pode até parecer cruel, mas essa é a natureza. E nessa batalha de rinoceronte contra os leões, o rinoceronte ganha com facilidade. Uhul! Aquele chifre é uma arma e tanto, hein? Defesa fantástica! De repente aparece um monte de rinocerontes, o que não é normal, já que eles não costumam andar em grupo. A confusão passa e percebemos que o filhote foi abandonado. Olha só o toco de chifre que você tem aí. Eu vou te chamar de Toquinho. Os Quetz, obviamente, suspeitam que algo não estava certo, então decidiram se dividir para investigar. Chris ficou na savana para analisar a situação, enquanto Martin levou Toquinho para a nave. Chris novamente vê vários rinocerontes e descobriu algo muito estranho. Enquanto isso, na nave, a Vivi estava usando o filhote para permitir que os irmãos se transformassem em rinocerontes. Tudo parecia normal, até que de repente, os olhos do Toquinho começaram a brilhar em vermelho. E claro que isso fazia parte do plano do Zack, que tinha colocado uma lente de contato espiando o filhote para observar as pesquisas de Aviva e copiá-las. Mas não era só isso. Zack também havia capturado Chris, e quando Martin vai ligar para ele, percebe que seu irmão está diferente. Mas o Chris não fala desse jeito.
Eu acho que deve ter alguma coisa estranha com ele. Na verdade, aquele era somente um robô do Zack disfarçado de Chris. Engraçado é o motivo do Zack querer os rinocerontes. Simplesmente o cara quer limpar um terreno para fazer um estacionamento. Com 1.300 quilos de força, posso arrancar árvores e esmagar coisas para construir um estacionamento. Que maluco! Eu só acho que seria mais fácil construir uma escavadeira. Mas quem sou eu para questionar a ideia de um vilão, né? Porém, Zack também queria destruir a nave tartaruga. Aqui sim faz mais sentido. E usando um rastreador que estava lá no toquinho, Zack consegue achar o local onde a nave estava. Mas para seu azar, Chris consegue escapar. E ao mesmo tempo, a Viva e Martin descobrem a lente de contato em toquinho. E percebem que o Zack estava prestes a esmagá-los. Mas com aquela ajudinha do roteiro, eles conseguem sair a tempo antes que Zack acabasse com tudo. No final, Martin salva todos os rinocerontes, levando eles para um poço de lama, onde as armaduras que Zack colocou neles para os controlar se quebram assim que os rinocerontes entram na lama. E o Zack acaba ficando em uma posição no mínimo suspeita. Ah, socorro! Eu tô contaminado! Por favor, alguém me salve! E agora os irmãos Quetz têm o traje do poder de rinoceronte para sempre, e sempre vão lembrar do Toquinho. Ele agora volta para sua mãe e todos os rinocerontes vivem livres no mundo selvagem. Bom, sempre terá o seu super traje de rinoceronte para lembrar do Toquinho. Agora ele tá com a mãe dele e todos os rinocerontes voltaram a viver livres na natureza. Opa, isso até que foi legal. As Aventuras com os Quetz pra mim é um desenho nota 10. E pra você, não se esqueça, eu te espero agora no próximo vídeo, hein?